Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 10. Advertências e reprovações. Há uma pessoa na igreja que é um perigo para os seus interesses espirituais. Há grande necessidade de piedade vital, de religião experimental. Não vou citar nomes. Que cada um investigue o próprio coração e compreenda suas imperfeições. Há alguns que sempre se inclinam para o mundo, baixando o padrão religioso por sua conversação mundana. Esses não têm o amor de Deus no coração. Suas mãos são débeis justamente quando a igreja necessita de ajuda coerente. Essa fraqueza espiritual é o resultado de sua própria indisposição de assumir responsabilidades quando e onde seja necessário. Quando, todavia, há qualquer plano ou sugestão de sua própria autoria, então sim, estão dispostos a assumir qualquer encargo. Seguir os próprios caminhos é seu objetivo. Se esses caminhos fossem os santificados, até que não seria tão mal. Mas, na realidade, não são. Há grande necessidade de obreiros zelosos e desinteressados na causa de Deus. Um membro dedicado e que ama a Cristo fará maior soma de bem na igreja do que 100 meio convertidos, autossuficientes e não consagrados. É impossível que a igreja seja viva e ativa, a menos que seus membros estejam dispostos a cumprir deveres e assumir responsabilidades. O relacionamento entre os membros na igreja aproxima diferentes temperamentos e disposições. Na igreja, há algumas pessoas dedicadas, fiéis e tementes a Deus, que oram muito e desempenham as responsabilidades da igreja, e cuja maior alegria está na prosperidade de seus membros. Ali, como noutros lugares, Satanás está constantemente trabalhando para tragar e desmoralizar. Essa é a ocupação do adversário para enfraquecer e destruir toda a organização a qual, se próspera, glorificaria a Deus. Jovens há que receberam a verdade e correram bem por algum tempo, mas Satanás os tem enredado em suas malhas mediante uniões insensatas e casamentos desaconselháveis. Essa, viu ele, seria a forma mais bem-sucedida para desviá-los dos caminhos da santidade. Durante algum tempo, parte desses jovens vestiram a armadura do Evangelho com dignidade e graça. Em todo o tempo em que seu coração e mente estiveram sujeitos à vontade divina, houve prosperidade. Mas quando o olhar se desviou de Jesus e foi posto em objetos indignos, aconteceu que o eu assumiu o domínio, que a razão carnal prevaleceu sobre o são juízo e a integridade, e a armadura cristã foi considerada muito pesada para ser usada pelos jovens. Talvez poderia ser boa para os velhos e experimentados soldados do Evangelho, mas foi considerada imprópria para a juventude. O tentador fez muitas sugestões calculadas para produzir inconstância e vacilação na carreira cristã. A ordem do capitão de sua salvação foi: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, verso 41. Mas havia muita dificuldade para guardar fielmente o coração, e o ilusório poder de Satanás, mais uma enganosa tendência, os levou para longe de Cristo. Se esses moços e moças houvessem considerado as palavras do apóstolo, não sois de vós mesmos, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, fostes comprado por bom preço, 1 Coríntios 7, 23, não se sentiriam em liberdade de reter de Deus aquilo que ele adquiriu a custo infinito. Não há um jovem em 100 que sinta a responsabilidade que Deus lhe deu. Cada faculdade física e mental deveria ser cuidadosamente preservada e empregada da melhor maneira possível para a glória de Deus. Os jovens que permitem que sejam pervertidas as suas potencialidades, abusando assim dos dons divinos, serão chamados a dar estrita conta do bem que poderiam ter feito caso houvessem se beneficiado da provisão feita mediante Cristo Jesus. Deus requer o emprego de cada faculdade. Há jovens na igreja que deveriam estar cultivando a graça cristã da perseverança e se desenvolvendo para serem pessoas de fé. Deveriam ser tenazes, resolutos, arraigados e firmados na verdade. A igreja necessita da participação que Deus reservou para os jovens.
Alguns há que professam seu nome e não consagraram plena e inteiramente suas energias a ele, porém, em certa medida, empregaram-nas no serviço de Satanás. Esses jovens estiveram e ainda estão roubando a Deus. Como o mordomo infiel a quem foram confiados talentos, enterraram os dons divinos no mundo. Outro grande peso existente na igreja tem sido o material humano trazido para dentro dela. Precisa ser polido pelo Espírito de Deus. Essas arestas podem ser vistas nos rudes e ásperos traços de caráter, os quais poderiam ser removidos de seus possuidores houvessem sido aprendizes de Cristo. Mas eles não se separaram completamente do espírito e influências do mundo. Estão roubando a Deus ao misturar seu tempo, talentos e sua força com coisas mundanas. Isso não pode ser sonegado de Deus sem produzir ruína eterna. Você foi comprado por preço, ainda que acabe se perdendo porque não quis aceitar a salvação do modo apontado por Deus. Os santos anjos estão observando com intenso interesse para ver se os membros da igreja honram seu Redentor, se eles se põem em conexão com o céu e não mais defraudam o Senhor a quem professam honrar, amar e servir. Deus reclama o que é seu. Você pertence a Ele, pela criação e também pela redenção. Quando, porém, permite que os fogos de paixões profanas inflamem as percepções, quando pronuncia palavras que afastam os santos anjos, quando pensa mal de seus irmãos, quando profana as mãos com os lucros da impiedade, está consentindo que seus membros sejam instrumentos de injustiça. Irmão, vi que a expressão em falta foi acrescentada junto ao seu nome nos registros celestiais. Em falta na paciência, na tolerância, no autocontrole, na humildade e mansidão. A carência dessas graças celestiais certamente fechará as portas do céu a você. Seu corpo, mente, todo o seu ser, com todas as suas habilidades, Deus os reclama para si. Seu temperamento impaciente e descontrolado precisa ser vencido. Doença espiritual é o seguro resultado de ceder a esse espírito murmurador, queixoso e agitado. Tal moléstia de alma virá por sua própria culpa. Pare de lamuriar-se, deixe de ser teimoso, de mimar-se e seja um homem corajoso, valente para Deus. Jesus o ama. Não fez ele, porventura, ampla provisão por você para que recebesse auxílio quando levado a situações difíceis? Diz ele, que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Isaías capítulo 5, verso 4. O fruto que Cristo reclama, após paciente cuidado exercido para com a igreja, é fé, paciência, amor, longanimidade, piedade e mansidão. Esses são os cachos dos frutos que maturam em meio a tormentas, nuvens, escuridão, bem como sob a luz solar. O irmão está ligado à igreja, mas não ao Senhor. Possui uma religião dispéptica, não é reto para com Deus e está pleno do próprio eu. Ele sofreu grande perda por unir-se a indivíduos que não possuem o Espírito de Cristo. Está em falta em quase todas as graças. Tornou-se inútil a si mesmo e uma grande pedra de tropeço para a igreja. Caro irmão, Satanás tem-no controlado em grande parte. Seus pensamentos não são santificados, suas ações estão em desacordo com o espírito de um verdadeiro cristão. O irmão causou a própria doença e precisa ser seu próprio curador por meio da ajuda do divino médico. Suas forças morais são débeis por necessidade de nutrição. Você está espiritualmente faminto pela verdade bíblica, pelo pão da vida. Precisa diariamente extrair nutrimento da videira viva. A igreja não recebe forças do irmão, e em sua presente condição passaria ela melhor sem sua presença. Se algo cruza seu caminho e você não tem condições de controlar os problemas, recua com obstinação e coloca sobre a igreja um peso morto. O irmão não carrega pesos ou fardos pela causa. Deus tem sido longânimo com você, mas há um limite para a sua tolerância, uma linha além da qual o irmão não se pode aventurar, quando seu espírito não mais trabalhará com você.
mas o deixará entregue à própria perversidade, corrompido pelo próprio egoísmo e envelhecido pelo pecado. O irmão não possui um espírito reto. Sua disposição para comandar causa-lhe sofrimento, pois ele não está preparado para isso. Ele tem condições de fazer um bom trabalho na igreja, se o eu não se tornar proeminente. Mais mansidão e humildade tornarão seus esforços uma bênção à igreja, em lugar de um peso. Irmão e irmã, vi que ao lado de seus nomes nos registros celestiais também está a frase em falta. Vocês necessitam ser esvaziados do eu e terem purificado o templo da alma. Ambos têm capacidade para fazer o bem, mas esse bem não é santificado. Os irmãos são muito deficientes no que tange à singeleza da piedade que praticam. Se a igreja tivesse sido moldada por seu padrão religioso, teria sido reduzida a uma forma não consagrada, mundana. Vocês poderiam ter sido uma grande bênção à igreja, mas falharam completamente. Jesus lhes ordena que abandonem esse espírito mundano. Irmã, estou alarmada por você e por aqueles que recebem sua influência. Você chegou a um padrão muito baixo, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Por suas palavras e ações, vocês estão lançando a semente. Estão semeando ou na carne ou no espírito. No dia do juízo final, cada um precisa tomar a foice e ceifar a lavoura que sua própria mão semeou. Seu marido está equivocado na obra que realiza. Quando ele humilhar seu coração como uma criancinha e não mais se sentir tão importante, quando sentir maior necessidade da ajuda divina, então estará onde possa ser de maior utilidade para a glória de Deus. Porém, como está, não pode compreender as carências da causa. Há tanto ego e tão pouco Cristo revelado na vida e caráter de muitos, que Deus nada aceitará de suas mãos. Poucos compreendem a solenidade do tempo em que vivemos, o dia da preparação de Deus. Se ambos se converterem e dedicarem suas habilidades à edificação da igreja, em lugar de debilitá-la, ajudando o inimigo a desviar seus membros para o mundo, obterão valiosa experiência a cada dia que passa. O irmão tem sido um grande obstáculo para a igreja. Ele não deveria ser membro dela até que sua vida diária esteja em harmonia com a profissão que faz. Hoje ele se acha sob a negra bandeira dos poderes das trevas. Satanás tem-no completamente sob controle. Influências poderosas e desencorajantes como essas têm sido como maré quase avassaladora sobre a igreja. 10 membros que andem humildemente terão maior poder sobre o mundo do que toda a igreja com seu presente número e falta de unidade. Quanto mais elementos divididos houver, menos poder terá a igreja para fazer o bem no mundo. Tomara pudesse eu tornar mais claro aos seus anuviados sentidos o grande perigo que vocês correm. Cada ação, boa ou má, prepara o caminho para a sua repetição. O que aconteceu à casa de Faraó? A declaração bíblica diz que Deus endureceu-lhe o coração e a cada repetição da luz mediante a manifestação do poder de Deus, a declaração é repetida. Cada vez que ele se recusava a submeter-se à vontade de Deus, seu coração se tornava mais endurecido e menos impressionável pelo Espírito Santo. Faraó semeou a semente da obstinação e Deus permitiu que ela se desenvolvesse. O Senhor poderia impedi-la de crescer mediante intervenção direta, mas esse não era seu plano. Ele permitiu que ela crescesse e produzisse a própria colheita, atestando assim a veracidade da Escritura. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Quando o homem semeia dúvidas, também colherá dúvidas. Por rejeitar a primeira luz e cada raio subsequente, Faraó foi de um grau de dureza de coração a outro, até que a forma fria e inerte do primogênito deteve sua descrença e obstinação por um pouco. Então, determinado a não se submeter aos caminhos de Deus, continuou sua desvairada conduta até ser tragado pelas águas do Mar Vermelho.
Esse caso foi registrado para nosso benefício. Aquilo que ocorreu no coração de Faraó também ocorrerá com cada pessoa que negligencie receber a luz e andar prontamente sob seus raios. Deus não destrói a ninguém. O pecador destrói a si mesmo por sua própria impenitência. Quando alguém se recusa a dar ouvidos aos convites, reprovações e advertências do Espírito de Deus, sua consciência se torna cauterizada, e na próxima vez que for aconselhado será muito mais difícil atender do que antes. E assim sucessivamente a cada repetição. A consciência é a voz de Deus. Ouvida em meio ao conflito das paixões humanas, quando resistida, o Espírito de Deus é entristecido. Todos nós desejamos compreender como a alma é destruída. Não é que Deus mande um decreto para que o homem não se salve. Ele não lança trevas perante os olhos, de modo a não poderem ser penetradas. Mas o ser humano resiste a princípio a uma impressão do Espírito de Deus, e havendo uma vez resistido, é menos difícil assim fazer pela segunda vez, menos a terceira e muito menos a quarta. Então vem a colheita a ser ceifada da semente de incredulidade e resistência. Oh, que colheita de pecaminosas condescendências está sendo preparada para a foice! Se a oração particular e a leitura das Escrituras forem negligenciadas hoje, amanhã elas poderão ser omitidas com menos protestos da consciência. Haverá uma longa lista de omissões, tudo por causa de um único grão semeado no solo do coração. Por outro lado, todo raio de luz acariciado proporcionará uma colheita de luz. A tentação, uma vez resistida, dará poder para resistir mais firmemente a segunda vez. Toda nova vitória ganha sobre o próprio eu aplainará o caminho para mais elevados e mais nobres triunfos. Toda vitória é uma semente semeada para a vida eterna. Há grande necessidade de obreiros zelosos, fiéis e abnegados em nossas igrejas pelo país. Ninguém que trabalhe na escola sabatina ou no setor de temperança trabalhará sem obter generosa colheita, não apenas no fim do mundo, como também na vida presente. No esforço de iluminar e abençoar a outros, suas percepções se tornarão mais claras e amplas. Quando mais nos esforçamos para explicar a verdade a outros com amor pelas almas, mais clara ela se tornará a nós. Ela se abrirá em nova beleza e força à compreensão do expositor. Há alguns bons obreiros em sua igreja, e esses nunca saberão quanto bem têm realizado por seus perseverantes esforços no campo missionário. Mas o Senhor tem reivindicações sobre mais homens e mulheres na igreja do que aqueles que se têm submetido aos seus requerimentos. Algumas das pedras componentes do Santo Templo de Deus refletem a luz proveniente de Jesus Cristo, enquanto outras não emitem luz alguma, revelando assim que não são pedras vivas, eleitas e preciosas. Não são pessoas consagradas, mas pouco religiosas, loquazes e ímpias. Os verdadeiros cristãos copiarão o padrão que lhes foi dado pelo Salvador e serão mansos, humildes, pacientes, gentis, solícitos, livres de pompa e obstinação. Perigos para jovens. O Senhor tem uma natureza tal que Satanás maneja com maravilhoso sucesso. Esse caso é um dos que deveriam ensinar ao jovem uma lição com respeito ao casamento. Sua esposa seguiu os sentimentos e os impulsos, e não a razão e o juízo na escolha do companheiro. Foi o seu casamento o resultado de verdadeiro amor? Não, não foi. Foi o resultado do impulso, paixão cega e não santificada. Nenhum dos dois estava, afinal, preparado para as responsabilidades da vida de casados. Quando o enlevo da nova ordem de coisas passou, e um tomou o maior conhecimento do outro, tornou-se mais forte o seu amor, mais profunda a sua afeição e sua vida mais unida em beleza e harmonia. Exatamente o oposto. Os piores traços do seu caráter foram intensificados com o exercício, e em vez de sua vida de casado ser de felicidade, tem sido de crescente perturbação, especialmente para a esposa. Deus provou-a em sua misericórdia, poupando-lhe a vida e prolongando sua provação, a fim de prepará-la para a vida futura.
Seu marido possui um caráter extremamente defeituoso. Sem completa transformação mediante a graça de Deus, ele está despreparado para o matrimônio. É tão impregnado do próprio eu, tão inteiramente abandonado a hábitos de condescendência própria e comodismo, que necessita disciplinar a si próprio antes de fazer algo com relação à disciplina de sua esposa ou filhos. A mente desse homem foi forjada num molde inferior. Ele tem manifestado grosseria e objetáveis traços de caráter, e pelo que me foi apresentado, ele quase que não possui uma única boa qualidade em seu caráter. Existe apenas uma esperança, que ele possa ver-se como de fato é, e assim ter horror a si próprio e desprezar-se, buscando um novo coração, um novo nascimento e tornar-se um novo homem em Cristo Jesus. Ele precisa tornar-se um homem diligente. O trabalho lhe será de grande proveito. Sua conduta é ofensiva a Deus porque convida à tentação. Rispidez, ameaças e um espírito irrefreável e descortês tornam-no uma maldição a si mesmo e aos outros. O tratamento que dispensa à sua sogra tem sido rude e indelicado. Deve ser motivo de estudo durante toda a vida de ambos, marido e mulher, como evitar tudo o que produza desavença para conservar intactos os votos do casamento. Esses casamentos não santificados enchem as fileiras dos guardadores do sábado. Deus deseja que seus filhos sejam felizes, e se aprenderem do Senhor, Ele os salvará da miséria diária que ocorre nessas uniões infelizes. Muitos casamentos só podem produzir misérias, e, no entanto, o espírito dos jovens vai nessa direção porque Satanás os conduz, fazendo-os crer que precisam casar para serem felizes, quando é certo que não possuem a habilidade para controlar-se ou sustentar a família. Os que não estão dispostos a adaptar-se ao temperamento um do outro, bem como a abandonar desagradáveis divergências e controvérsias, não devem dar o passo. Mas esse é um dos tentadores enganos dos últimos dias, e por ele milhares estão sendo arruinados para esta vida e a futura. Devemos evitar a paixão doentia e o sentimentalismo amoroso como se evita a lepra. Muitos dos rapazes e moças nesta época do mundo carecem de virtude, portanto é necessário haver muita cautela. Um caráter virtuoso é o fundamento sobre o qual se deve edificar. Porém, se o alicerce se mostra comprometido, todo o edifício fica desvalorizado. Os que conservaram um caráter virtuoso, se bem que tenham falta de outras qualidades desejáveis, podem ser de real valor moral. Para que a igreja prospere, deve haver estudado esforço da parte de seus membros para nutrir a preciosa planta do amor, que ela possa usufruir de todos os benefícios para florescer no coração. Cada cristão verdadeiro desenvolverá em sua vida as características do amor divino. Ele revelará um espírito tolerante, beneficente e isento de inveja e ciúmes. O caráter assim manifestado em palavras e ação não rejeitará e não será frio e indiferente aos interesses dos outros. Aquele que cultiva a preciosa planta do amor será abnegado e não perderá o autocontrole sob provocação. Não atribuirá errôneos motivos e más intenções aos outros, mas sentirá profundamente quando o pecado for descoberto em qualquer dos discípulos de Cristo. O amor não se vangloria. É elemento humilde, nunca estimula o homem a orgulhar-se, a exaltar-se. O amor a Deus e aos semelhantes não se manifestará em atos precipitados, nem nos levará a ser despóticos, críticos ou ditatoriais. O amor não se envaidece. O coração em que reina o amor será levado a um procedimento delicado, cortês, compassivo para com os outros, quer satisfaçam ou não nossa fantasia, quer nos respeitem ou nos tratem mal. O amor é um princípio ativo. Conserva continuamente diante de nós o bem dos outros, refreando-nos de praticar atos desatenciosos, a fim de não falharmos em nosso objetivo de ganhar pessoas para Cristo. O amor não busca seus próprios interesses, não levará os homens a buscar seu bem-estar e a satisfação do próprio eu. É o respeito que prestamos ao eu que tantas vezes estorva o crescimento do amor.
Há homens pobres e obscuros, cuja vida Deus aceitaria e tornaria cheia de utilidade na terra e de glórias no céu. Mas Satanás está atuando persistentemente para derrotar seus desígnios e arrastá-los à perdição mediante o casamento com pessoas cujo caráter é de tal natureza que os faz ficar como que atravessados na estrada da vida. Bem poucos saem vitoriosos desse emaranhado. Irmão, você está disposto a tentar provar que é uma exceção à regra geral. José foi um dos poucos que poderiam resistir à tentação. Ele mostrou que tinha em vista a glória de Deus. Evidenciou alta consideração pela vontade de Deus, tanto quando estava prisioneiro como quando próximo ao trono. Levava sua religião consigo onde quer que fosse e em qualquer situação em que era posto. A verdadeira religião tem um poder de influir sobre todos os aspectos da vida. Ela dá cor a tudo quanto o ser humano faz. Você não precisa sair do mundo para ser um cristão, mas necessita pôr sua religião com toda a sua santificadora influência em tudo quanto fizer e disser. O irmão pode bem cumprir todos os deveres envolvidos na situação em que Deus o pôs, ao manter o coração fixo nas coisas celestiais, quebrando assim o encanto que agora o prende por causa de um relacionamento imprudente. Se você tivesse seguido a luz, seria agora capaz de escapulir das armadilhas que aqueles que não discernem a vontade de Deus têm armado para capturar sua alma. Outro ponto admirável no caráter de José e digno de imitação pelos jovens é seu profundo respeito filial. Ao reencontrar seu pai com lágrimas nos olhos, envolveu-o num afetivo e amoroso abraço. Parecia sentir que não podia fazer o suficiente pelo conforto de seu pai, e cuidou dele durante seus últimos anos com amor mais terno que o de uma mãe. Nada poupou para mostrar-lhe seu respeito e amor em todas as ocasiões. José é um exemplo do que a juventude deve ser. O amor manifestado por sua mãe revelaria um belo traço de caráter, sobre o qual Deus poria sua aprovação. A falta de respeito pelo conselho de pais piedosos é um dos marcantes pecados desta época degenerada. Há muitas vidas em nosso país que foram obscurecidas e envelhecidas por causa de um passo errado na direção das trevas. Por um ato de desobediência, muitos jovens têm arruinado sua vida e sobrecarregado de angústia um amoroso coração materno. Deus não o terá por inocente se continuar seguindo essa conduta. Desprezando os conselhos de uma mãe temente a Deus, a qual estaria disposta a dar sua vida pelos filhos, você está transgredindo o 5º mandamento e não tem ciência de onde seus passos o estão levando. Novamente advogo a reivindicação materna, o amor de mãe. Não há mais terrível ingratidão do que aquela que marca o pecado da desobediência a uma mãe cristã. Nos dias de sua infância, ela cuidou de você. Suas orações e lágrimas foram testemunhadas pelo céu, enquanto carinhosamente cuidava de você. Por seus filhos, ela trabalhou arduamente, planejou, meditou, orou e exerceu abnegação. Através de toda a vida, seu coração esteve ansioso e anelante por seu bem-estar. Todavia, agora você resolve seguir os próprios caminhos, atendendo a uma vontade cega e obstinada, a despeito da amarga colheita que terá e das tristezas que trará sobre ela. Enfermidades acumularam-se sobre ela. Ela precisa de você. Qualquer atenção que lhe possa dar, ser-lhe-á muito valiosa. Nenhum de seus outros filhos pode cuidar dela. Eles não se sentem sob essa obrigação, mas você verá que o privilégio agora ofertado logo poderá ser perdido. Não pense, entretanto, que se você negligenciasse seu privilégio e dever como filho, ela iria sofrer. Sua mãe tem muitos amigos que julgariam ser uma regalia cumprir deveres dos quais você declinou. Deus ama sua mãe e a tomará sob seus cuidados. Se seus próprios filhos a negligenciam, ele levantará outros para fazer o trabalho que eles deveriam ter feito e receberão as bênçãos que lhes foram oferecidas. É seu privilégio tornar-lhe os últimos dias melhores e mais felizes. Quero dizer-lhe com clareza, Deus não está satisfeito com seu modo de agir.
Há problemas futuros que você não pode prever, mas que poderão ser evitados se aceitar um sábio conselho. Nosso Salvador fê-lo objeto de seus infatigáveis labores e terna solicitude, para que você possa ser sábio e evitar a própria ruína. Ele anseia por você com ilimitada compaixão e amor, exclamando: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Lucas capítulo 13, verso 34. Seu coração insensato recusou o conselho dos melhores amigos. Em virtude das fervorosas e fiéis advertências para guardá-lo de cometer erros que afetariam toda a existência, você imaginou que era um grande benefício para a igreja. Verdadeiramente você poderia, em Jesus Cristo, ser bastante útil, mas apesar disso o Senhor e a igreja podem se dar muito bem sem você. O irmão pode se unir ao exército dos seguidores de Cristo se quiser. Pode tomar parte em seus conflitos e triunfos. Mas se escolher o contrário, o abnegado exército sob a bandeira ensanguentada da cruz seguirá adiante para a vitória certa e o deixará para trás. Se optar por guiar seu frágil barco pelas tempestuosas águas, você responderá pela presunção e será responsável pelos resultados. Se o irmão pudesse ver como já enfraqueceu nos princípios, se pudesse perceber o quanto sua honra e honestidade foram atingidas, notaria que Deus não está mais com você e que não deveria mais permanecer no lugar que ocupa. Você é indigno. Meu coração ficou realmente triste quando soube o que você poderia ter sido se houvesse se submetido integralmente a Deus. Vi também o poder que o inimigo tem exercido sobre você. A obra da escola sabatina é importante e todos os que se interessam pela verdade deveriam esforçar-se por torná-la próspera. O irmão poderia ter servido muito bem nesse ramo da obra, caso, juntamente com outros na igreja, tivesse seguido o caminho certo. Mas ele tem sido muito elogiado e muito mimado. Isso quase o arruinou. O Senhor pode fazer as coisas sem ele, mas ele não pode dar-se ao luxo de realizar qualquer coisa sem Deus. O Senhor confiará sua obra a homens de mãos limpas e coração puro, pois é uma honra assumir responsabilidades em sua causa. A obra de temperança também é digna dos maiores esforços. Grande cuidado deve ser dispensado a fim de tornar as reuniões de temperança tão elevadas e enobrecedoras quanto possível. Evite-se o trabalho superficial e tudo que seja de natureza teatral. Aqueles que compreendem o caráter sagrado desta obra hão de manter alta a norma. Há, porém, uma classe que não tem verdadeiro respeito pela causa da temperança. Seu único interesse é mostrar sua habilidade no palco. Os puros, os refletidos e aqueles que compreendem o assunto da obra devem ser animados a trabalhar nesses grandes ramos de reforma. Talvez eles não sejam intelectualmente grandes, mas se forem puros e humildes, tementes a Deus e fiéis, o Senhor aceitará os seus esforços. As sociedades literárias são normalmente bem organizadas, mas em 9 entre 10 casos demonstram-se um prejuízo à espiritualidade antes que uma bênção. Isso porque formaram uma aliança com o mundo ou com uma classe cuja influência e tendências sempre conduzem do sólido para o superficial, do real para o fictício. As sociedades literárias poderiam ser um grande benefício se controladas por pessoas consagradas, mas cedo ou tarde, elementos não consagrados ganham ascendência e exercem influência controladora. Isso também acontece em nossas sociedades de temperança. A solenidade da obra é encoberta pelo superficial, e contínua tentação é apresentada aos jovens a quem desejamos salvar. Os fatos estão perante nós. Os que entre nós têm arcado com as responsabilidades estão descendo a silente sepultura. Os membros ativos da igreja, os verdadeiros obreiros em todas as reformas, já viveram a maior parte de sua vida e estão declinando em força física e mental. Ansiosamente gostaríamos de ver quem são os que preencherão seu lugar. A quem serão confiados os interesses vitais da igreja?
Uma questão pode ser por nós colocada com profunda preocupação. Quem assumirá as responsabilidades da causa de Deus quando os poucos porta-bandeiras caírem? Olhamos ansiosos para os jovens de hoje como aqueles que precisam assumir esses fardos e sobre quem as responsabilidades devem repousar. Eles precisam assumir a obra onde outros a deixaram, e sua conduta determinará se a moralidade, a religião e a piedade vital prevalecerão, ou se a imoralidade e a infidelidade corromperão e frustrarão tudo o que é valioso. O padrão que agora é adotado determinará o futuro. Pais, desejam vocês demonstrar por sua conduta que os limites salutares, a boa ordem, a harmonia e a paz serão os princípios diretrizes? Ou deverão aqueles cujo comportamento revela serem possuidores de mentalidade frívola e baixa escala de dignidade moral ter influência decisiva, controladora? Deus apela a seu povo fiel para se unir a Ele e purificar sua vida andando humildemente nas pegadas de Jesus. Deus exorta vocês a porem de lado o orgulho das opiniões, do vestuário e a ostentação, e a permitirem que as boas e nobres faculdades mentais se fortaleçam pelo uso. Serão leais aos princípios os homens e mulheres que professam as mais solenes verdades jamais trazidas aos mortais? Se quisessem produzir uma influência para levar o mundo a uma séria reflexão, deveriam exercê-la. Seu vestuário e conversação também precisam estar em estrita harmonia com sua fé peculiar. Os mais velhos devem educar os mais jovens, por preceito e exemplo, a atenderem às reivindicações que a sociedade e seu Criador têm sobre eles. Sobre os ombros de jovens devem ser postas sérias responsabilidades. A questão é se eles são capazes de governar a si mesmos e permanecer na pureza de sua determinação concedida por Deus, aborrecendo tudo o que sugira licenciosidade e discórdia. Será que posso dizer alguma coisa que faça impressão sobre os jovens? Nunca antes houve tanto em jogo, nunca houve tão importantes resultados dependendo de uma geração como os que estão agora na cena de ação. Nem por um momento deveríamos pensar que eles podem assumir qualquer posição de confiança sem possuir um bom caráter. Da mesma maneira, não se pode esperar colher uvas dos espinheiros ou figos dos cardos. Um caráter reto precisa ser edificado tijolo a tijolo, crescendo cada dia em proporção aos esforços exercidos. Aquelas características que eles levarão ao céu consigo precisam ser obtidas por diligente exercício de suas próprias faculdades, por aprimorar cada benefício que a providência lhes concedeu e por unir-se à fonte de toda sabedoria. Não se pode tomar por base a nenhum padrão baixo. Não se deve permitir que a mente seja ajustada num molde inferior. As características de José e Daniel são bons modelos a seguir. Mas Cristo é o modelo perfeito. Alguns dos irmãos e irmãs da Igreja têm feito um bom trabalho missionário, mas seu interesse não deve esmorecer. Poucos têm feito mais do que suas forças poderiam suportar, mas era seu deleite fazer isso. Todos podem desempenhar uma parte nessa obra e ninguém é descartado. Jesus deseja que todos os que professam seu nome se tornem obreiros fervorosos. É necessário que todo membro individual construa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Arma-se uma tempestade que forçará e provará ao máximo o fundamento espiritual de cada um. Por isso, evite o solo arenoso, busque a rocha, cave fundo, ponha alicerce seguro, construa para a eternidade. Construa com lágrimas, com orações provindas do coração. Que cada um de vocês daqui por diante embeleze a vida através de boas obras. Calebes são os homens mais necessários nestes últimos dias. O que tornará nossas igrejas vigorosas e bem-sucedidas em seus esforços não é a obra ruidosa, mas a que se faz quieta e humildemente. Não é a ostentação e exibicionismo, mas o esforço paciente, perseverante e acompanhado de oração. Quem não é comigo, disse Cristo, é contra mim. Lucas capítulo 11, verso 23. Homens e mulheres decididos, que se entregam de todo o coração,
são os que hão de subsistir neste tempo. Cristo joeirou seus seguidores repetidas vezes, até que afinal só ficaram 11, e algumas mulheres fiéis para assentar as bases da igreja cristã. Existem alguns que se deixam ficar para trás quando há responsabilidades a assumir, mas quando a igreja está toda possuída de zelo, entusiasmam-se, cantam e bradam e ficam elevados, mas cuidado com esses. Passado o entusiasmo, apenas alguns fiéis Calebes tomarão a frente e manifestarão princípios inabaláveis. Esses correspondem ao sal que conserva seu sabor. É quando a obra vai com dificuldade que as igrejas desenvolvem seus verdadeiros ajudadores. Eles não estarão falando de si mesmos, reivindicando o eu, mas imergirão sua identidade em Cristo Jesus. Para ser grande no reino de Deus, deve-se ser uma criança em termos de humildade, em simplicidade de fé e pureza de amor. Todo orgulho deve ser excluído, todo ciúme vencido, toda ambição por supremacia abandonada e uma mansidão e confiança infantil estimuladas. Esses encontrarão em Cristo sua rocha protetora, sua poderosa fortaleza. Nele podem confiar implicitamente, pois nunca lhes faltará. Oh, que todos os que creem na verdade presente sejam exortados a buscar ao Senhor. Os pensamentos divinos de infinita misericórdia e seu amor incomparável deveriam influenciar todos a imitar seu exemplo. Mas isso não ocorre. Algumas de nossas irmãs condescendem abertamente com o amor ao vestuário e à exibição. Não se trajam absolutamente e em harmonia com nossa fé. Isso é verdadeiro quanto à irmã. O mundo deve contemplar um melhor exemplo do que o que essa irmã tem apresentado. Ela deveria sentir sua responsabilidade de pôr toda a sua influência ao lado de Cristo e procurar tornar aqueles com quem se associa menos mundanos. Ela e a irmã seriam de grande benefício à igreja se estimulassem a simplicidade no vestuário nelas próprias e nas outras. Essas irmãs que são costureiras e que estudam as tendências da moda, frequentemente levam outras mulheres na igreja a fazer aquilo que desagrada a Deus, animando-as a cortar e ornamentar seus vestidos e imitar o mundo. O empenho dessas irmãs em fazer o bem seria muito mais aceitável a Deus caso fossem observados em sua vida menos amor ao vestuário, menos conversa fútil e mundana, menos críticas e murmurações contra os pastores que trabalham por vocês e mais oração e leitura da Bíblia. O Senhor não está satisfeito com a conduta seguida por muitos na igreja, com referência a alguns de seus irmãos do ministério. Ele ordena que cessem seus cruéis falatórios e que palavras de encorajamento tomem o lugar das murmurações, descontentamentos e críticas. Cristo fala-lhes na pessoa de seus santos e vocês têm desprezado o seu conselho e rejeitado sua reprovação. Não faça mais isso. O pastor tem um trabalho a fazer, não apenas no leste, mas em muitos lugares. Deus vai ajudá-lo e vai lhe dar sucesso se ele se esconder em Jesus. Ele não é infalível e pode às vezes errar em seus julgamentos. Mas tome cuidado ao falar para não anular o efeito das palavras que Deus ordena a ele proferir. Quando ele sabe qual é a vontade de Deus, não deveria hesitar em cumpri-la, mesmo que lhe custasse a vida. Enquanto muitos de vocês cogitam apenas em como podem satisfazer o eu e ter uma vida fácil, toda a vida e interesses dele estão envolvidos na causa de Deus. Quando estudando e planejando em favor da causa, ele tem algumas vezes sido arguto e sutil, o que tem levado outros a julgá-lo mal. Seu objetivo não é obter vantagens para si mesmo, mas para a causa que ele ama. Ao mesmo tempo em que o Senhor deseja ter você sustentando fielmente as mãos de seus provados servos, também adverte contra o colocar excessiva confiança naqueles que recentemente vieram para a fé ou cuja vida anterior e trabalhos sejam desconhecidos. Temos o privilégio de colaborar para que a igreja seja próspera e feliz, que cada um examine o próprio coração, purifique o contaminado templo da alma e vigie em oração. Determine-se a buscar Jesus até encontrá-lo, não ceda até que seu amor habite o coração e seu espírito esteja subjugando sua vida e modelando o caráter.
Então creia e com ousadia aproxime-se de seu trono, sabendo que ele ouvirá as suas orações.